time multicampeão, com várias conquistas de ligas nacionais e também da maior competição de clubes do mundo. Um time com jogadores lendários, elencos históricos e que marcaram décadas do esporte e que também trouxeram tanta visibilidade mundial que em todo canto do mundo é possível encontrar alguém usando a camisa do clube. E que somando tudo isso, bem, por diversos momentos dá pra cravar que estamos falando do maior time do mundo. Sim, atualmente quando você escuta esse tipo de coisa, só o Real Madrid passa pela sua cabeça. Mas eu estou falando do Milan nesse caso, o colosso italiano que viveu grandes eras, mas a cada temporada que passa, esse cenário de glória parece cada vez mais distante, e o barco do ostracismo passou bem perto do lado vermelho de Milão. E pensando justamente no seu momento atual e no que vem acontecendo nas últimas temporadas, na última década, nós vamos discutir um pouco sobre esse tradicional time italiano e europeu que é simplesmente o segundo maior vencedor da UEFA Champions League e que se afundou em corrupção, más decisões e secas de conquistas inimagináveis nas eras douradas. Hoje vamos tentar entender o que aconteceu na história recente do Milan, o ex-gigante. Quem nasceu no início da década de 90, felizmente teve a oportunidade de acompanhar diversas gerações do futebol e times imortais. Um deles, com toda certeza, é o Milan. Seja você um torcedor ou não do time rossoneri, é fato que esse clube marcou época e conquistou coisas que dificilmente outro clube irá conquistar, que são muito marcantes, especialmente quando falamos dos anos 80 e 90, com o Milan dos holandeses ali de Van Basten, Kluivert e Rijkaard. E o Gullit também, claro, Foram anos marcantes com conquistas inesquecíveis e certamente essa foi a época de ouro não só do Milan, mas do futebol italiano. É claro, eu poderia citar diversos outros grandes elencos do clube ao longo da história, mas este vídeo ficaria imenso. Além disso, eu não conseguiria falar sobre o assunto principal, que é o panorama da situação de como o Milan chegou a esse momento em que vive. O Milan continua sendo um gigante ou isso ficou no passado? As decisões e o modelo de gestão atual vai recolocar o clube no caminho correto? Bem, a conquista recente da Supercopa da Itália sobre o melhor time do país e o seu rival de cidade pode dar uma esperança aos torcedores e tem que ser exaltado, mas hoje o Milan não passa de um clube intermediário diante de um cenário continental. E claro, antes de seguir com o vídeo, eu preciso falar aqui que eu não tenho nada contra o Milan, isso não é um desrespeito, a história do clube e tudo mais, é apenas a minha opinião e a minha visão do que aconteceu com esse time. Vocês sabem que os títulos e as thumbs são feitos para chamarem a sua atenção, então não significa exatamente que eu não acho que o Milan é mais um gigante, enfim, que o Milan é um clube pequeno, nada disso. E também antes de seguir com o vídeo, eu quero te falar sobre a KB Prime, é a nossa loja parceira aqui do canal, que tem camisas incríveis para você renovar o seu guarda-roupa, são mantos muito incríveis mesmo, tem camisas atuais da temporada, tem camisas retrô, olha essa do Leeds aí, cara, que estilosa, e tem camisas especiais do Neymar, CR7, Messi, tem camisas de anime até, se você curte, então dá uma olhadinha na KB Prime. Se você gostar de qualquer item ali da loja, você pode usar o cupom Trave a Trave para ter desconto na sua compra, também dá uma olhadinha no clube de membros do canal, que você fortalece demais o trabalho aqui e é bem baratinho, claro que vão ter sorteios também, e outra coisa que eu preciso te falar hoje é que eu tenho uma camisa original do Vasco da Gama aqui. Pois é, cara. É uma camisa da temporada 2023, é muito bonita e a gente vai fazer uma rifa dessa camisa. Então eu vou estar disponibilizando aí embaixo o link, onde você pode comprar o número dessa rifa, é R$5, tem 100 números disponíveis e você pode tentar a sua sorte, cara. Quem sabe, se você quer vascaíno aí, ou mesmo é um colecionador, ou quer dar de presente pra alguém, pega um número e quem sabe você tem a sorte de tirar essa camisa, Então é isso, recados dados, vamos voltar para o vídeo. Como a gente estava falando, as glórias do Milan, o momento do time parece estar cada vez mais distante do topo. Talvez eles tenham tido um pequeno vislumbre ali referente ao Scudetto da temporada 21-22, sim, talvez. Parecia que as coisas estavam sendo colocadas nos trilhos novamente, mas as temporadas seguintes a esse título não confirmaram essa ideia, e o clube vem sofrendo com isso desde 2011, quando foi a sua última conquista da Série A, antes dessa temporada, 21-22. A partir dali de 2011 foram anos de amargura sem nem mesmo conseguir uma classificação para a Champions League, o que é um verdadeiro ultraje quando a gente fala de um time com tanta relevância. E é bem verdade que as coisas não se resumem apenas ao que acontece dentro de campo, O Milan tem uma história fora de campo em que a coisa fica bem séria, sabe? Porque, como já comentamos aqui no escândalo do Calciopoli, o Milan foi pego em esquemas de manipulação de resultados em meados da primeira década dos anos 2000, mais precisamente na temporada de 2006 ali. Mas o clube também teve dificuldades financeiras, teve que ser colocado à venda e, acredite se quiser, aconteceu até mesmo um calote milionário envolvendo a compra do
clube rossoneri. Mas para contextualizar um pouco melhor esse cenário caótico que o Milan tem vivido e que só agora parece estar chegando ao fim, ou pelo menos dando uma guinada, nós precisamos relembrar a figura de Silvio Berlusconi, o ex-primeiro-ministro italiano e também antigo dono do clube, que é uma figura bem conhecida dentro e fora do cenário do futebol italiano, né? Ele foi dono do clube por mais de 30 anos e, obviamente, dentro deste longo período, foi um dos responsáveis pelo sucesso do time, mas também da sua ruína. Pois vale lembrar que tanto o período em que o Milan esteve envolvido no Calciopoli quanto sua enorme crise financeira ocorreram durante a gestão de Berlusconi. E explicando um pouco melhor o período do Silvião com o Milan, principalmente pós-Champions de 2007 ali, devemos relembrar que naquele momento o time ocupava o segundo lugar como o clube mais rico do mundo, tendo arrecadado para os seus cofres uma soma que é superior aos 300 milhões de euros na temporada 2005-2006, algo que mudaria drasticamente em algum tempo, tendo em vista o escândalo no qual o futebol italiano se envolveu e que posteriormente trouxe um verdadeiro declínio para a liga no geral, né? E isso fez com que o Milan fosse provavelmente um dos clubes mais afetados nessa história, além de cair no ranking da UEFA, né, no decorrer dos anos, chegou a sair do segundo lugar para o inacreditável 41º lugar em 2017. É uma queda, assim, inacreditável. E como se a seca de títulos não fosse o suficiente e a não classificação para a Champions League, né, por quase uma década, o Milan ainda foi obrigado a ver o crescimento dos seus rivais, seja com a Inter de Milão, seu maior rival, em que venceu a Champions League de 2010 e outras competições nacionais, e a hegemonia criada pela Juventus, que venceu a Série A italiana por 9 vezes seguidas entre 2011 e 2020. E é claro, a cereja do bolo, né, cara? As vendas do clube, que culminaram num verdadeiro fracasso desde os anos finais em que esteve nas mãos de Berlusconi até ser vendido para um grupo chinês em 2017, embora o processo de início da venda tenha começado mesmo em 2016. O pagamento total, que seria de 740 milhões de euros naquela época, acabou não dando certo, então o Sino Europe Sports, o tal grupo chinês, acabou pagando somente 200 milhões de euros pelo clube e ainda descumpriu outros acordos de prazo para a quitação do valor acordado, o que gerou o famigerado calote, né? Com isso, o clube acabou indo parar nas mãos de outro credor, que por sua vez era um fundo de investidores norte-americanos, o fundo Elliott, que não estavam muito felizes em fazer investimentos em times de futebol, assim passaram 4 anos tentando concretizar mais uma vez a venda do clube de Milão. E somente em agosto de 2022 o Milan foi finalmente vendido por 1,2 bilhões de euros para o grupo de investidores americanos Redbird, um fundo que conta com nomes como o astro da NBA LeBron James e o rapper canadense Drake. E uma polêmica aleatória aí pra você decidir nos comentários: bom, será que o LeBron James é o maior jogador da história do basquete? Será que ele já superou o Michael Jordan? Enfim, a minha opinião sobre isso você encontra nesse vídeo que eu fiz respondendo vocês, né, o especial de 50k. Depois de entender um pouco melhor essa situação vivida pelo rubro-negro italiano ao longo da última década, sua queda fica até mais compreensível. Questões financeiras e de diretoria causam mesmo um enorme impacto no que acontece em campo, e claro, principalmente quando envolve essas coisas mais obscuras, né, corrupções, calotes, uma verdadeira novela para vender o clube, enfim, é uma situação que realmente deixa muita instabilidade. Mas no final, e até mesmo durante esse período obscuro, em diversos momentos era possível enxergar uma luz no fim do túnel ali, porque o Milan contava com jogadores interessantes ali que surgiam, muitos não davam certo, né, eram flops, o Shaarawy, eles tentaram reerguer, digamos assim, o Balotelli também, mas enfim, eu acho que o período em que a gente mais enxergou luz no fim do túnel para o Milan foi no comando de Stefano Pioli, e com a volta de um grande nome e ídolo da torcida, Zlatan Ibrahimovic, isso em 2019 ali. E também, né, sem contar com o surgimento de novos jogadores, como Rafael Leão, Theo Hernandes e Sandro Tonali. Os dois primeiros ainda estão no Milan, né? E para começar a falar sobre esse período, né, que reflete até os dias de hoje, a gente precisa voltar no tempo mais especificamente para quando os clubes europeus voltaram da paralisação após o que aconteceu lá em 2020, aquela doença global, né? O Milan consegue uma certa virada de chave e por um momento se torna um dos melhores clubes da Europa quando o assunto é o número de vitórias e o aproveitamento, mediante os clubes que retomaram ali suas atividades após essa paralisação, né? Naquele recorte específico ali, o Milan estava muito bem, isso sem contar que para a temporada 2021, o time não somente conseguiu uma vaga para a Liga Europa, como também teve uma boa campanha do Scudetto, chegando até a ser vice-campeão da competição. E com isso, cravando a sua volta para a UEFA Champions League, algo que não acontecia desde 2012, cara. Se compararmos a situação de poucos anos antes, né, vemos que um bom progresso foi feito. As coisas estavam se estabilizando ali, algo que se deve ao fato de contarem com um elenco econômico, mas de jogadores muito bem pensados ali e muito comprometidos também. Então, apesar do Milan não ter mais tanto poder de compra e também o clube ter passado por todo esse processo de apequenamento, digamos assim, o que de fato faz com que os jogadores olhem um pouco torto, né? Não era um Milan gigante de anos atrás em que todo mundo queria jogar ali, mas eles conseguiram uns achados importantes ali de jogadores que foram se valorizando e hoje podem ser vendidos muito bem, sabe? E além de ajudar dentro de campo, claro, como foi o caso de Rafael Leão, Donnarumma e Sandro Tonali, né? Jogadores que surgiram muito bem ali. O Donnarumma, a gente tem a questão ali que ele saiu obrigado do clube, mas enfim, foram grandes surgimentos do Milan. E ao retornar à Champions, é bem verdade
verdade é que o time não foi muito longe. Nessa primeira temporada ali de volta, né, a temporada 21-22, eles caíram ainda na fase de grupos, mas eu creio que nem o torcedor mais iludido do Milan esperaria muito mais do que isso naquela temporada, né? O time continuou a ser persistente e, ao fazer uma boa campanha na temporada 21-22, conquistaram mais um título após longos 11 anos. O Milan novamente voltava a conquistar a Itália, vencendo a Série A. E foi uma diferença bem pequena, né? Apenas 2 pontos de diferença, e superaram seu maior rival, devolvendo ali a amargura da temporada anterior, quando a Inter foi campeã do Scudetto com o Milan sendo vice. E a temporada seguinte ainda foi muito boa também quando falamos de Champions League, né? Pelo menos o Milan voltou a uma semifinal, cara. Caíram no grupo com o Chelsea ali, que era o atual campeão, conseguiram passar de fase e aí tiraram o Tottenham nas oitavas, o Napoli nas quartas de final, o Napoli que foi campeão, né, da Série A naquele ano e assim, tava fazendo uma campanha incrível, era um dos melhores times da Europa, dava trabalho pra todo mundo, era muito legal de assistir também, mas eles acabaram não vencendo a Juventus, né, numa semifinal. E claro, assim, também é uma temporada que ninguém esperaria que o Milan chegaria tão longe, né, que o Milan fosse chegar na final, ser campeão, enfim, não era um dos favoritos. E por mais que doa uma queda na semifinal para o seu maior rival, eu acho que a campanha do Milan foi ótima, para tudo que se esperava deles, né. E pra gente já encaminhar pro final desse vídeo, eu acho que o Milan tem boas perspectivas de melhora, cara. Eles trouxeram jogadores muito interessantes para essa temporada atual, enquanto algumas temporadas atrás parecia que Rafael Leão e Ibrahimovic estavam sozinhos ali, né, carregando a responsabilidade do time. Nessa temporada eles trouxeram Pulisic, um cara que não era unanimidade no Chelsea, ficava no banco muitas vezes, mas que está jogando muito bem no Milan, criando muitas chances, enfim, sendo um ótimo jogador de lado. E também o holandês Reinders, que, cara, chegou pra temporada passada, né, mas é nessa temporada de 24-25 que ele tá sendo incrível, assim. Tá jogando muito bem, é um box-to-box excelente, cria muitas chances, tem chute muito bom, tem muita visão de jogo. E também tem Rafael Leão, claro, que continua ajudando muito bem o time. E só pra elucidar aqui o que eu comentei sobre o Rafael Leão no vídeo passado, né, que muita gente ficou brava comigo, quando eu disse que o Rafael Leão é uma eterna promessa, eu me referi à expectativa, né? Eu não tô dizendo que o Rafael Leão é um jogador ruim, que ele é um jogador fraco, que ele não ajuda o Milan. Em nenhum momento foi isso, galera. Eu simplesmente acho, né, na minha opinião, ele não atendeu às expectativas que foram criadas, porque assim, quando o Rafael Leão surgiu, quando ele começou a mostrar o seu futebol ali, eu esperava que ele fosse dominar o cenário do futebol europeu em pouco tempo, sabe? Na minha visão, ele era melhor que o João Félix, que o João Félix teve um hype maior que ele um pouco antes, né? O João Félix passou a ser o cara ali, digamos, o substituto do Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal. E quando o Rafael Leão surgiu, ele deu indícios de que ele é que seria esse cara. Um cara alto, um cara de boa arrancada, de bom drible, uma finalização melhor que a do João Félix também. Então, é simplesmente por isso. O Rafael Leão é um bom jogador, mas eu acho que ele ainda não atendeu às expectativas que foram criadas totalmente, né? Na seleção portuguesa, ele não joga tão bem. Aliás, eu não sei se eu assisti um jogo da seleção portuguesa em que o Rafael Leão foi bem, acho que nenhum. É bem difícil ele jogar bem por lá. E ele tá num clube com menos visibilidade no futebol atual. É claro que ele vai sair do Milan, né? Acho que ele não vai ficar ali pra sempre. E o Milan também pode se reestruturar e dar condições melhores ao Rafael Leão, mas é apenas por isso. O vídeo tá aí no card pra você assistir, né? É um breve comentário que eu fiz sobre o Leão, que vocês ficaram meio bravos aí, mas assim, essa é a minha opinião. E no último jogo ele ajudou muito o Milan a vencer a Inter de virada por 3-2, vencendo ali a Supercopa da Itália desse ano, né? Com a ajuda também de Theo Hernandes, que pra mim foi o melhor em campo, e o Pulisic, cara, jogou muito também o Pulisic. O Reinders também jogou muito bem, apesar de não ter participação direta nos gols, né? Ele acabou sendo substituído, mas ele foi um dos melhores em campo também. Foi uma vitória espetacular do Milan, e essa foi uma linha do tempo que elucida parte da trajetória de um time que, com toda certeza, já chegou a ser o maior clube europeu num passado não tão distante assim. É claro que eles não superaram o Real Madrid em conquistas, mas eu digo num cenário de visibilidade mesmo, sabe? Todo mundo conhecia o Milan, você tinha camisas espalhadas por todo mundo, os jogadores históricos de vários países ajudaram a proliferar a palavra do Milan e do futebol italiano. Então assim, dá pra dizer que em um determinado período eles foram o maior time, né, em termos de relevância, mas caíram drasticamente de prateleira, cara, é inegável isso. E nesse momento podemos dizer, com todo o respeito do mundo, que não é mais que um time intermediário ali no futebol mundial. Eu particularmente fico triste pela situação do Milan, é um clube muito tradicional, que eu sempre gostei bastante, principalmente na minha infância ali, eu cresci jogando com eles no videogame, times históricos, jogadores históricos, né, principalmente brasileiros ali, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, e eu realmente espero que o Milan volte a triunfar, sabe, mesmo que aos poucos ali, porque eu sinto que mudanças estão sendo feitas, o time está sendo construído, agora chegou um técnico muito bom, que é o Sérgio Conceição, né, eu pelo menos acho muito bom e, enfim, já tá tendo bons resultados, e com certeza o título de 2022 da Série A foi muito importante para voltar a dar esse significado ao clube, sabe, para
para dar visibilidade novamente. E essa Supercopa, né, atual, da forma que foi essa virada sobre a Inter de Milão, que é disparado o melhor time do país, pode servir como uma espécie de renascimento para recolocar o time no caminho certo. Quem sabe não era isso que faltava para o Milan engrenar de vez novamente. Mas por esse vídeo é isso, deixa aí sua opinião sobre o que você pensa sobre o futuro do Milan, né? Não esquece de dar uma olhada nos links da descrição, tem a nossa rifa da camisa do Vascão, tem a KB Prime, a Trave Shop, né, a lojinha do canal, se você quiser dar uma olhada em camisas diferentes também, personalizadas ali. Eu peço sua curtida e comentário, porque isso ajuda demais a entregar o vídeo para mais pessoas, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.